Já parou para pensar em como a gente funciona? Na rede de comunicação mais complexa e rápida que existe, que está aí, dentro de nós, o nosso sistema nervoso. É a eletricidade da vida, o que transforma um pensamento numa ação, um simples toque numa sensação. Vamos mergulhar em como essa rede incrível funciona? Olha só o nosso caminho. A gente vai seguir a jornada de um único sinal elétrico. Vamos começar lá atrás com a descoberta da eletricidade no corpo, depois ver como os neurônios transmitem essa eletricidade, como eles conversam entre si, como o cérebro processa tudo e, no final, como isso tudo vira ação. Bora lá? Antes da gente entender o como, a gente precisa entender o quando. A ideia de que nossos corpos funcionam com eletricidade não é de hoje, não. Ela nasceu de uma observação bem curiosa, uma verdadeira faísca de genialidade lá no século XVIII. Vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. O que exatamente conecta a decisão de, sei lá, levantar um braço com o movimento em si? É uma cadeia de eventos que viaja pelo corpo na velocidade de um raio. E olha, tudo começa com um pulso elétrico, uma faísca. A história por trás dessa descoberta é sensacional. Tudo começou em 1791, quando Luigi Galvani viu patas de rã se mexendo sozinhas com um toque de metal. Ele chamou isso de eletricidade animal. Só que o colega dele, Alessandro Volta, não concordou. Ele achava que a eletricidade vinha dos metais. E o mais legal é que essa briga foi super produtiva. Para provar o ponto dele, Volta acabou inventando a primeira bateria. No fim, esse debate todo deu origem ao campo da eletrofisiologia. Ok, então essa tal eletricidade animal viaja através de uns mensageiros bem especializados. Vamos ver de perto como essas células, os neurônios, conseguem gerar e conduzir esses sinais com uma velocidade, olha, impressionante. O neurônio é a grande estrela do sistema. Dá pra gente imaginar ele como um fio biológico, sabe? Projetado para carregar um pulso elétrico de um ponto a outro. Mas como ele gera essa eletricidade? A resposta está num desequilíbrio que é controlado nos mínimos detalhes. O segredo todo está aqui, nesse desequilíbrio de íons. Tem muito mais sódio positivo do lado de fora da célula e mais potássio positivo do lado de dentro. Mas, no balanço geral, o interior acaba com uma carga negativa. Essa diferença de potencial elétrico é como se fosse um elástico esticado. A célula fica ali, sob tensão, prontinha para disparar a qualquer momento. E é aqui que a mágica acontece, no que a gente chama de potencial de ação. Quando o neurônio é estimulado, é como se uma comporta se abrisse. Íons de sódio entram correndo na célula e, pá, invertem a carga elétrica para positiva. Essa é a faísca. Só que, imediatamente, outra comporta se abre para o potássio sair e aí a carga negativa é restaurada. Essa onda elétrica, positivo, negativo, viaja pelo neurônio como uma fileira de dominós caindo. E a velocidade disso tudo? Em alguns neurônios, principalmente aqueles dos reflexos rápidos, o sinal pode viajar até 120 metros por segundo. Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1 na velocidade máxima. Essa velocidade toda é o que nos permite reagir ao mundo num piscar de olhos. Mas, claro, um neurônio sozinho não faz verão, né? O poder do sistema nervoso vem da capacidade dele de passar a mensagem adiante, de uma célula para outra. Então, vamos para a sinapse, ver como essa conversa acontece. A sinapse é o ponto de encontro. É um espacinho minúsculo entre dois neurônios. E é aqui que uma coisa incrível acontece. O sinal elétrico que vinha viajando super rápido é convertido num sinal químico para conseguir atravessar esse espaço. O processo funciona mais ou menos assim. Quando o pulso elétrico chega na pontinha do primeiro neurônio, ele dispara a entrada de íons de cálcio. Esse cálcio funciona como um gatilho. Ele faz com que umas bolsinhas cheias de mensageiros químicos, os neurotransmissores, se liberem nesse espaço. Esses mensageiros atravessam a fenda, se conectam a receptores no próximo neurônio e, pronto, um novo pulso elétrico começa. E assim a mensagem vai seguindo. Bom, a gente já viu a jornada de um único sinal. Agora imagina bilhões desses sinais acontecendo a cada segundo. É hora de visitar o centro de comando, o lugar onde toda essa informação é processada. O cérebro e a medula espinhal, eles formam o nosso sistema nervoso central. Pensa neles como o nosso grande processador. Eles recebem essa avalanche de informações dos nossos sentidos, integram tudo, comparam com memórias e a partir daí geram tudo que a gente percebe, sente e decide. É uma computação biológica numa escala que, sinceramente, supera qualquer supercomputador. A jornada não termina no cérebro, claro. Depois de processar a informação, o sistema nervoso precisa agir.
Vamos ver como ele envia os comandos de volta para o corpo, controlando tudo, desde os nossos músculos até as nossas glândulas. O sistema nervoso é mestre em manter o equilíbrio. Grande parte do que acontece no corpo é no piloto automático, controlado por dois modos principais. O simpático, que é o nosso acelerador para situações de luta ou fuga, e o parasimpático, que é o freio, para cuidar do repouso e digestão. Os dois são essenciais para nossa sobrevivência e adaptação. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. O objetivo final de toda essa rede elétrica complexa é manter o equilíbrio interno do nosso corpo, a tal da homeostase. Ele detecta mudanças dentro e fora e coordena as respostas para nos manter estáveis e vivos. É um sistema de controle de uma precisão absurda. E para fechar, fica uma reflexão. Se cada pensamento, cada memória, cada emoção pode ser rastreada até esses pulsos elétricos e reações químicas, onde é que a ciência da fisiologia encontra a filosofia da identidade? O que exatamente nessa complexa rede elétrica nos define como indivíduos? É uma pergunta que a ciência continua explorando. Agradeço a companhia nessa análise